Bom, vamos conversar então com a nossa entrevistada, a senadora Gleisi Hoffmann, que é do PT do Paraná e está no nosso estúdio em Brasília. Senadora, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco. Boa noite, Heródoto. É um prazer estar aqui com vocês. Senadora, só ouvi agora a informação do Lula, dizendo então do encontro do presidente da comissão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dr. Lewandowski. Alguma novidade ou isso tudo que ele falou você já sabia? Não, já sabíamos. O presidente informou hoje que se encontraria com o presidente do Supremo para falar como anda o trabalho na comissão, que vai fazer a admissibilidade do impeachment da presidenta ou não, e também informar um pouco o calendário e as discussões que nós vamos ter. Como você sabe, o presidente do Supremo, após passar essa fase, se o Senado realmente acatar a admissibilidade, é quem assume a presidência do processo. Então, é muito importante a interlocução do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Senadora, hoje, quando abriu a sessão, nós mostramos a sessão por inteiro, estamos mostrando todo dia, nós vimos a senhora fazer um elogio à sua colega e ministra Cátia Abreu, logo na abertura. Numa das últimas participações dela, ela disse, olha, todos fizeram pedaladas. Aí citou o Fernando Henrique, citou o Lula, etc., e a própria presidente. De certa forma, isso não é uma confissão de que realmente houve pedalada? Quer dizer, ela não acabou reforçando a tese, os outros fizeram, e ela também fez, mas ela não pode ser punida porque os outros fizeram? Não, o que ela quis dizer é que essa atuação do governo federal com os bancos públicos que fazem as políticas públicas, operacionalizam as políticas públicas, nunca foi vista como uma irregularidade pelo Tribunal de Contas da União. O que eles querem dizer que é pedalada? Que o fato do governo, ao deixar de pagar ou atrasar o pagamento para os bancos que colocam recursos nos programas sociais, nos programas públicos, significaria uma operação de crédito. E isso é chamado de pedalada. O que ela quis dizer é o seguinte, isso sempre foi feito. Por exemplo, o Plano Safra, ela foi lá para nos explicar do Plano Safra. O Plano Safra, Heródoto, é de uma lei de 1992. Sempre foi operado pelo Banco do Brasil. A responsabilidade da gestão é do Conselho Monetário Nacional, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, mas a operacionalização é do Banco do Brasil. O Banco do Brasil empresta o dinheiro, mas ele não cobra do agricultor, do pequeno agricultor, o juro de mercado. Por quê? Porque o banco dá um subsídio para isso, uma subvenção. O governo paga parte desse juro. Então faz as operações de crédito, aí o governo vai lá e paga pelas operações feitas. Então se o juro de mercado, digamos, é 12% e o juro do Plano Safra é 8%, o governo paga essa diferença. Só que às vezes tem uma diferença de tempo entre a operação e o pagamento do governo. Então, em 2015, o governo chegou a dever 6, 7 meses para o Banco do Brasil até colocar em dia todo o pagamento da subvenção. Às vezes até por conta de verificação de contabilidade. E eles estão tentando dizer que isso é uma operação de crédito, o que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu digo, isso é igual um contrato de aluguel. Não é porque eu atrasei o meu aluguel que o locador vai ser o meu banco, o meu financiador de crédito. Eu estou devendo um contrato. Então, o que a ministra Cátia quis dizer é que isso sempre aconteceu, o Tribunal de Contas nunca falou a respeito. Mudou agora, em 2015. É normal que mude, as coisas evoluem. Só que aí ele não pode ter cobrado a presidenta, cobrado o governo, no momento que ele mude, que ela se adeque, inclusive mudando o passado recente. Então, o que ela quis dizer é isso. Era uma prática que sempre havia e agora passou a ser criminalizada. Senadora, na sessão de ontem, vários senadores, inclusive a senhora, né, disseram para o nosso público, a gente mostrou aqui, dizendo, olha, aqui as pessoas já estão com as suas opiniões definidas. Né? Quem é contra, quem é a favor, todo mundo já tem aqui sua opinião. A senhora continua pensando assim, mesmo depois da segunda sessão de hoje, ou alguma coisa mudou?
Eu, na realidade, fiz um desabafo ontem, Heródoto, porque toda vez que nós íamos falar, a oposição gritava, não queria que falasse, vamos a voto, não precisa ficar discutindo. Eu disse assim, bom, se não precisa discutir é porque já está dado o resultado. Eu até usei uma figura dizendo que nós parecíamos gado no brete, indo para o matadouro, não tinha outra saída que não aquela de aprovar a admissibilidade. Foi muito um desabafo, mas eu acho que essa comissão, ela tem o objetivo e também tem a responsabilidade de fazer o debate de mérito. E nesses últimos 2 dias foi o que nós vimos, o que não aconteceu na Câmara e que está acontecendo no Senado. Isso também tem feito com que a população entenda um pouco o que nós estamos discutindo. Ontem nós tivemos os denunciantes na comissão. Eu acho, minha opinião, que o nível não foi tão profundo, não foi uma discussão tão criteriosa. Achei que foi mais uma performance, uma atuação política. Mas, enfim, tivemos um debate. E hoje, com a defesa da presidenta, nós tivemos 3 ministros que tecnicamente expuseram tudo que está sendo colocado na peça de denúncia. Foi um debate muito aprofundado. Nós começamos 9h30 da manhã e terminamos às 7 horas da noite. Então, todos os senadores falaram, os ministros falaram. Acredito que quem estava nos ouvindo em casa pôde entender um pouco sobre o que nós estávamos discutindo. Isso é importante para a sociedade. Sim. Bom, nós temos uma contribuição mostrando ao vivo durante essas 9 horas, 10 horas da sessão de hoje também. Mas nós mostramos aqui também vários colegas seus dizendo que, disseram aqui no ar, que a situação dramática pela qual o país passa hoje nós temos aí mais um índice de desemprego, estamos chegando quase nos 11 milhões de desempregados no nosso país, a responsabilidade é da presidente Dilma. Como é que a gente responde a isso? Não pode ser só da presidenta Dilma, até porque a crise econômica que nós estamos vivendo no Brasil tem muito da crise externa. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país que está globalmente interligado. Por exemplo, a nossa economia externa depende muito da economia da Europa, depende da economia da China, dos Estados Unidos. Desde 2008, essas economias vêm sofrendo restrição. Isso quer dizer que compram menos produtos nossos. O único produto que não caiu de venda, que sustenta ainda a nossa balança, é o produto agrícola, é a agricultura. E que o governo ajuda bastante, inclusive com essas subvenções que estão sendo discutidas aí nessa questão das chamadas pedaladas. Mas os outros serviços, a produção caiu muito, então teve impacto aqui. Obviamente que assim como na Europa tem desemprego, nos Estados Unidos, agora eles estão começando a reverter, nós também estamos passando por uma fase difícil. Mas nem de longe é o que nós vivemos nas décadas de 90, 80, onde não tinha nenhuma proteção social para a população. Hoje a gente tem grande parte da nossa população incluída na Previdência Social, quem ganha salário mínimo tem o reajuste real, nós temos o Bolsa Família, temos outros programas sociais, isso ameniza muito o impacto do desemprego. Mas é verdade, nós estamos passando por uma fase de maior dificuldade. Agora, não dá para culpar apenas a presidenta Dilma. Acho que o governo tem os seus erros, tem os seus problemas, mas está dentro de um conjunto de problemas que tem afetado a economia mundial. Agora, senadora, uma parte da credibilidade que o governo perdeu ante aos agentes econômicos não se deve ao fato do governo ter maquiado as contas na passagem do primeiro para o segundo mandato? Não, não foi. O governo não maquiou as contas. Na realidade, o governo trabalhou com a contabilidade da forma como vinha trabalhando. O que aconteceu é que o Tribunal de Contas mudou sua interpretação de 2014 para 2015. Eu nem entro no mérito se está certo ou errado mudar. É um direito que tem, as coisas evoluem, a visão também. Eu acho que o tribunal quis modernizar a sua forma de ver. Então, o que aconteceu? Ao mudar e ao ser mais rigoroso na contabilidade, acabou expondo coisas e práticas contábeis que sempre foram usadas em termos de equilíbrio orçamentário. E isso foi passado para a população como algo que desestabilizou. Mas não é verdade. Na realidade, o mercado, desde que a presidenta começou
no seu primeiro mandato e teve uma ofensiva muito grande contra as taxas de juro, o mercado começou a dar sinais de inquietude. Porque, na realidade, querendo ou não, nós vivemos num país que a cultura é rentista, inclusive no setor produtivo. Então, a presidenta fez uma ofensiva com uma série de ações, desonerou tributos das empresas, enfrentou essa discussão dos juros, nós conseguimos ter juros na casa, de 7%, 7,5%, enfim, fez uma série de mudanças. E descobriu-se depois que grande parte dos ganhos, inclusive do sistema chamado produtivo das indústrias, também se dava na operação financeira. E isso foi realmente azedando as relações do mercado com o governo. E aí uma série de outras questões que acabaram acontecendo. E a grande desculpa para chegar a tudo isso e querer caracterizar um crime de responsabilidade da presidenta foi usar a contabilidade e aí vê-la sobre um outro prisma, que até então não era cobrado. Senadora, queria pedir que a senhora ficasse mais um instante no nosso estúdio de Brasília. A gente volta a conversar daqui um instantinho no portal. No nosso estúdio de Brasília, gentilmente, a senadora Gleisi Hoffmann, que é senadora do PT do Paraná. Senadora, agora há pouquinho a senhora usou a expressão que o mercado ficou mal-humorado com a presidente Dilma. Recentemente, nós tivemos aí nos grandes jornais, na revista, na Veja, inclusive, centenas de entidades apoiando o impeachment. Centenas. Inclusive, a Confederação Nacional da Agricultura, onde a ex-presidente hoje é ministra da Agricultura. Quer dizer, há um complô, há um grupo querendo derrubar a presidente, os empresários estão fazendo esse complô? Olha, Heródoto, eu acho que tem uma predisposição sim, e ela é muito mais ideológica, política, do que necessariamente questionadora do rumo e do desenvolvimento do país. Eu vou dar o exemplo da agricultura, é um setor que está bem, o governo ajuda muito, inclusive com essas subvenções nas operações de crédito, lançou lá atrás um programa para venda de equipamentos agrícolas, maquinários, com juros muito baratos, teve um período que o juros chegou a 3% ao ano, 2%, toda a frota praticamente da área agrícola foi modernizada, tem muito incentivo nas relações com outros países, em comercialização de produtos. Eu não vejo por que esse setor agropecuário rompeu com a presidenta. Acho injustificável a CNA, por exemplo, que ajudou a elaborar os últimos planos safra, e eu fui ministra da Casa Civil, participei de pelo menos 3 planos safras e a CNA estava junto e basicamente todas as reivindicações foram acolhidas. Eu não consigo entender por que desse posicionamento. Então, acho que tem uma questão, sim, ideológica muito forte, político-ideológica, que não justifica. Até porque o motivo do impeachment não pode ser esse. O descontentamento do mercado, a crítica política ou a crise econômica. Impeachment é um instituto excepcional, né? A gente coloca o impeachment como o estado de emergência, como estado de sítio, situação de intervenção nos estados brasileiros, é excepcionalíssimo. Então tem que dizer qual é o crime que a presidenta cometeu para ser empichada. Porque se for essa situação genérica, aí tem que ter eleição para discutir. Senadora, muito obrigado mais uma vez pela participação e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado, até a próxima. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite, muito obrigado. Aí está, portanto, a participação da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defendendo a presidente. Ontem nós tivemos aqui um senador da oposição e aí a gente vai cotejando as ideias de um lado e de outro. Eu creio que essa é uma contribuição importante que nós estamos dando para que você possa fazer sua própria cabeça a respeito de uma situação tão importante para o nosso país. Em 20 segundos nós estamos de volta. Até já.